aqui, gente, é o puro osso, tá? E aí, antes da gente começar a explicar todo o esqueleto e o que ele tem a ver com a educação física, eu preciso que vocês entendam o seguinte. O esqueleto humano, ele é a sustentação do corpo de vocês. Só serve para sustentar o corpo. Se a gente pensar, só serve não, né? Mas a principal característica dele é para sustentar o corpo de vocês. Se eu pegar um monte de músculo e colocar um em cima do outro, vai acontecer que esses músculos, eles vão simplesmente desabar, porque não tem sustentação, tá? Então, é como se eu pegasse aí, deixa eu ver, um espantalho. Vou lá no espantalho, coloco um monte de roupas padronizada nele, com chapéuzinho e tudo, sem nenhum tipo de estaca para poder segurar ele em pé e nem para segurar ele com as mãos abertas. Então, se eu não tenho aquelas estacas ali, as roupas vão cair em cima da minha horta, em cima do meu canteiro de alface, por exemplo. Se eu coloco as estacas, eu estou montando um esqueleto para ele. Então, é isso que o nosso corpo tem. A capacidade e a principal função de sustentar o nosso corpo, tá certo? Outra coisa muito importante, que eu vou fazer até uma pergunta para vocês. Mito ou verdade? Os ossos influenciam no tamanho da pessoa? Altura? Mito ou verdade? Coloca aí para mim. O pessoal começou a chegar. Verdade. Isso mesmo. Ele influencia na altura da pessoa. Isso é uma verdade. Porém, vou trocar agora, hein? Prestem atenção. Mito ou verdade? O nosso corpo ou os nossos ossos influenciam no peso de uma pessoa? Mito ou verdade? Alguém colocou não. E aí a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala em peso corporal, a gente tem que sempre lembrar. Na balança, existe um valor de peso de músculo, um peso de gordura e o peso da estrutura óssea. Quando a gente coloca o peso de cada um em cima da balança separado, a gente pode falar que é verdade, desde que a gente vá considerar o peso separado de gordura, de músculo e peso ósseo, estrutura óssea. Aí é verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que pensam o seguinte: ah, eu sou obesa, ou eu estou acima do peso, ou eu não consigo emagrecer porque os meus ossos, eles são mais largos que os seus, são mais grossos que os seus. Mito ou verdade? É possível fazer com que o meu osso seja mais largo do que de outra pessoa? Muito bacana, pessoal. Isso mesmo, é mito, tá? Então, a nossa estrutura óssea, ela pode ser diferente em tamanhos para poder colocar aí a altura. Eu tenho 1,5 m, quase um Minion, e eu acredito que algum dos meninos aí, que eu conheço algumas meninas, né, que são bem maiores que eu, e deve ter meninos que ainda é maior do que as meninas. Então, vamos supor aí que meninos que chegam a 2 metros de altura. Então, é possível que é verdade que o seu peso da estrutura óssea seja maior, seja mais pesado, isso é verdade, por conta do tamanho. Mas nunca a gente vai entender que a estrutura corporal de tamanho de roupa ou pelo peso e falar que a pessoa não consegue emagrecer é por conta da largura do osso, isso é um mito, tá? Então, a largura do nosso osso sempre vai ser proporcional, mas nunca uma pessoa de 1,5 m, que é o meu caso. Karina, você tem 1,5 m mais ou menos, não é? A gente é mais ou menos da mesma altura? Vamos colocar... Eu tenho 1,60 m. Que é isso, Karina? Não é possível! Então, olha o Mas seguinte... já deve estar diminuindo já. A gente diminui, né? Pelo amor de Com o Deus, a passar gente do tempo. diminui. Verdade, a gente diminui. Então, isso, Vitor, sou quase uma anã. Então, vamos considerar duas pessoas de 1,5 m. Se a gente pegar essas duas pessoas de 1,5 m, a capacidade, a estrutura óssea delas em tamanho é a mesma.
certo? E a estrutura óssea dela em largura também é a mesma, tá? Então não tem esse negócio, porque eu não emagreço, eu não consigo vestir calça menor, os meus braços não afinam porque meu osso é mais largo, é mito, ok? Então vamos passar aqui pro nosso puro osso. Aqui, gente, eu vou começar a mostrar para vocês a coluna. Se vocês perceberem, aqui eu etiquetei essa coluna, a coluna dela. Por quê? Aqui foi uma prova prática que eu montei para os alunos do terceiro ano em 2019, tá? Então, no ano antes da pandemia, nós fizemos uma prova prática de ossos e aqui tá a prova deles. Se vocês fossem fazer a prova, vocês fariam assim, dessa forma, tá bom? Então, aqui eu tenho, começando pela coluna cervical, eu tenho a C1 e a C2. É muito interessante que a C1, que é a coluna cervical, ela tem 7 ossinhos, tá? Então, ela começa na C1, termina na C7. Porém, quando a gente fala em C1 e C2, a gente vai separar elas de um conjunto todo, porque elas têm uma grande diferença aqui, ó, tá? Uma encaixa na outra para fazer com que o nosso pescoço, ele movimente. Então, a C2, ela é como se fosse um pininho aqui, tá? Então, ela tem um pino aqui, que vai fazer com que a C1 encaixe por cima e faça esse movimento de rotação. É por isso que a gente consegue virar o pescoço para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Pelo motivo de que a C2, ela tem um pino e faz com que a C1 se movimente em cima dela, tá? E é lógico que esse movimento, ele é restrito para a direita e para a esquerda, ele não faz um 360, tá? Tanto aqui no meu esqueleto, eu não vou... É lógico que se eu desconectar todas elas, eu vou conseguir fazer 360. Mas se eu manter ela no formato correto, que é esse formato aqui, ó, eu vou conseguir só direita e esquerda, o movimento rotacional dela, ok? Depois eu tenho aqui, ó, o resto da nossa coluna, e essa coluna aqui que a gente chama de T12, que é a nossa coluna torácica, tá? Então, eu tenho 12 ossos, começando aqui, até aqui embaixo, eu tenho a T12. E se vocês estivessem na escola, vocês conseguiriam pegar e sentir a diferença. A C7, ela é um pouco mais pontuda, não sei se dá pra ver aí, ó. Ela é um pouco mais pontuda. A T, que são as torácicas, elas são um pouquinho mais largas, porque elas têm que sustentar todo o nosso peso, o nosso corpo, e ainda fazer a ligação de todas as costelas, para fazer a proteção dos nossos órgãos internos, ok? Então, eu tenho aqui C7, T12, aqui embaixo eu tenho a coluna lombar, é aquela coluna que faz uma voltinha lá embaixo, perto do bumbum de vocês, tá? Então, aqui eu tenho 5 lombar, 5 vértebras lombares, L1 até L5. Aqui embaixo eu tenho o sacro, que é a união de 5 ossos fundidos, tá? Que fica bem no finalzinho do bumbum aí da coluna. E aqui embaixo, eu tenho esse último ossinho aqui que eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu falo para vocês, tá? O cóccix, lembrei. Eu tenho aqui o cóccix. Quando eu penso no cóccix, eu vou pensar no seguinte. Se vocês estivessem na quadra, normalmente, quando a quadra tá molhada, eu falo para vocês, não corre na quadra. Porque se vocês correrem na quadra molhada e cair de bumbum, vocês quebram o cóccix. E aí tem gente que fala assim, porque eu já quebrei o cóccix, não dá nada. Teve gente que falou, eu já quebrei o cóccix e eu não consigo nem sentar. O cóccix é o último ossinho da nossa coluna. E nele existem algumas terminações nervosas. O que acontece? Todo o nosso corpo ele tem terminação nervosa. Quando essa terminação nervosa ela acaba aqui, ela termina aqui, porém ela está interligada com um monte de coisas aqui para cima. Se eu machucar o meu cóccix, pode ser que eu tenha algum problema de segurar o xixi, por exemplo. Ou eu tenha algum problema de movimentação no corpo, tá? Então, por isso que é muito importante vocês tomarem cuidado. Quando estiver caminhando, correndo, andando na chuva, cuidado para não cair sentado e machucar esse cóccix de vocês, tá certo? Passando pro lado de... ainda nas costas, eu tenho aqui atrás as escápulas. Pessoal, eu não sei, acho que ano passado eu passei algumas orientações para vocês em atividade prática, quem fez deve se lembrar, que eu peço para vocês corrigir postura. Então, às vezes, o aluno ele tá sentado assim, ó. Daí eu peço para girar o ombro e encaixar as escápulas. O que acontece é que essas escápulas, quando elas estão abertas, ela deixam vocês com uma postura, o ombro cai.
Quando eu fecho as escápulas aqui, eu consigo abrir o peitoral, fechar as costas. Quando vocês, meninos, fazem isso sem camisa, fecha as escápulas, os músculos das costas, ele desenha todinho. Fica todo desenhado. Depois da terminar a aula, vocês vão lá no espelho e fazem para mim, tá? Gira o ombro para trás, vocês vão perceber que os músculos, eles ficam todos desenhados. As meninas também fazem, tá bom? Então, depois vocês podem fazer o teste. E é as escápulas que vai te dar uma melhor postura. E quem faz musculação, sempre que vai fazer o movimento de peitoral ou de costas, a gente sempre pede, o professor de educação física sempre fala, fecha as escápulas, puxa a escápula para baixo, deixa a escápula subir quando tá fazendo o movimento. Então, se vocês fizerem aí comigo agora esse movimento, ó, de abrir os braços e descer, vocês vão perceber que a escápula, ela faz o movimento de abrir, de fechar, de levantar e de subir. Isso tudo interfere, tanto quando você for fazer uma musculação, quanto quando você vai fazer, pelo menos, uma postura. Ah, quero tirar uma foto meio blogueira. Cara, hoje em dia é muito tranquilo fazer uma foto de blogueira. O que as meninas fazem? Elas giram o ombro, encaixam as escápulas, dá um jeitinho ali na cintura e fechou. Acabou a foto de blogueira, tá pronta, tá? Então, é por isso que a gente pede para vocês tomarem cuidado e sempre lembrar de movimentar as escápulas para que a postura fique melhor. Aqui na frente, ligada às escápulas, e é o que dá esse movimento de postura, eu tenho a clavícula. Clavícula com L, tá? Não confundam com R. Então, eu tenho as clavículas aqui na frente, que são esses ossinhos que ficam aparentes, tá? Então, as meninas mais magrinhas, os meninos mais magrinhos, eles conseguem pegar esse ossinho aqui, ó, tá? Eu não tô magrinha não, gente, eu tô forçando aqui para vocês poderem ver um pouquinho, ó. Tá? Então, vocês conseguem ver aqui a clavícula, pegar nela. Tem gente que fala que isso aqui é uma saboneteira, porque dependendo da profundidade que fica entre o pescoço e a clavícula, dá para colocar um objeto aqui. Então, essa é a clavícula, e é ela que ajuda na sua postura. Então, se você deixa as escápulas relaxadas e abertas, a clavícula vem para frente, fica à mostra a clavícula aqui, porém, você não tem postura. Quando você fecha as escápulas, você mantém uma postura, a clavícula, ela abre e ela te dá uma melhor postura, os ombros ficam mais bonitos, mais largos, tá bom? Isso tudo a gente tá falando de beleza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre funcionalidade do corpo. Depois, ligada à clavícula, eu tenho aqui no meio, e a gente coloca a mão e a gente sente aqui um osso bem durinho aqui, ó, tá? Porque se eu não tivesse esse osso, quando eu colocasse a mão, primeiro, as costelas poderiam afundar, poderiam perfurar meu coração, o pulmão, tudo que tá aqui dentro, protegido com as costelas. Então, esse osso que é fundido e que traz a maioria das costelas até ele, a gente dá o nome para ele de externo. Então, o osso do externo faz a ligação de todas as costelas. E eu já tinha comentado com vocês que a costela, ela sai. Cada vértebra torácica, ela sai e faz a ligação de uma costela. Então, a gente pode pensar que a gente tem 12 costelas ao longo do nosso corpo, tá? Ligadas ao externo aqui. Então, todas as costelas, o objetivo dela é fazer com que você proteja os seus órgãos internos, tá? E aí, tem algumas costelas que são diferentes e ousadas. Eu tenho aqui 4 costelas, 2 de cada lado, que a gente chama de costela flutuante. Tá dando para vocês ver aí pro osso? Pro osso, senta bem bonitinho para eles poderem te ver. Assim. Aqui, ó, nas costelas flutuantes, eu tenho o seguinte. O objetivo delas é proteger os órgãos internos, só que elas não fecham ao externo. Elas ficam só aqui atrás. Por quê? Elas vão proteger principalmente os seus rins de alguma pancada. Quando a gente assiste uma luta de MMA, por exemplo, que os caras vão lá e metem pancada sem dó mesmo, eu luto karatê. Karatê não tem contato. Então a gente mostra o golpe pro árbitro e pronto. No MMA, não. O cara chega junto. É chute, é soco em qualquer parte do corpo. É liberado. O esporte dele é assim. E aqui atrás dessas costelas tem o objetivo de proteger principalmente os seus rins, tá bom? Então, quando eu levo um soco aqui, o primeiro impacto, ele vai vir muscular, depois ele vai vir nas costelas e ele não vai atingir, ou não deveria atingir os meus rins. Mas aí,
Eu já estava falando de blogueira, vou falar de blogueira de novo. As blogueiras fazem o seguinte, elas retiram essas costelas flutuantes. Porque quando eu retiro essas costelas flutuantes, eu vou trabalhar em cima de estética. A minha cintura, automaticamente, ela vai afinar. Então, tirei essas costelas flutuantes, a minha cintura terminou ali na última costela, né, ligada ao externo, e aí meu corpo, ele já afina. Então, em se tratando de estética, tem muitas mulheres, principalmente as famosas, né, que trabalham com corpo, que trabalham com estética, elas tiram isso daqui. E aí, fica uma pergunta para vocês. Se, por acaso, é lógico que uma blogueira não vai entrar num ringue, né? Mas vamos supor que ela está dirigindo. E aí ela sofre um acidente de carro. E o impacto entre o cinto de segurança e o encosto do carro faz com que ela tenha um impacto muito grande na coluna vertebral. Aí ela tem aqui a sustentação muscular, depois ela já vai passar direto para os seus rins. Ela não tem mais a proteção das costelas. Então, pode acontecer de um acidente de carro, de pessoas que tiram as costelas flutuantes, fazer com que esses rins apenas explodem dentro dela e ela venha a óbito em um acidente comum de carro, certo? Então, isso pode acontecer. É por isso que a gente fala que anatomicamente é errado tirar as costelas, porque eu preciso delas. Se Deus colocou aqui, gente, é porque ela precisa ficar, tá bom? Então, se alguém aí tipo, pensou, nossa, se eu tirar ainda quer dizer que eu vou ficar fininha. Rapaz, pensa primeiro nas hipóteses que vocês podem ter. Eu dei um exemplo de uma blogueira que tá, assim, rica, milionária, longe da nossa, ou não, né? A Pamela um dia vai ficar milionária, não vai, Pamela? Ganha dinheiro lá no YouTube. Ela, a Juliana, as meninas do YouTube aí, tudo vai ficar ricona. E aí, quando vocês tiverem, se vocês tiverem essa oportunidade, pensa antes nisso. Um acidente, pequeno acidente, uma criança que chegou e te deu um soco nas costas, você perde toda essa proteção e você pode vir a óbito por conta de uma coisa que você queria apenas de estética, ok? Então, terminando aqui a parte da coluna, das costelas, a gente vai passar para os nossos braços. E sempre que eu chego nos braços, os alunos ficam com os olhinhos brilhando. Uma pena que eu não consigo ver os olhos de vocês hoje. Mas olha só, aqui em cima, o osso maior que a gente tem aqui, a gente vai dar o nome para ele de húmero. A gente não, né? O nome dele é húmero. Então, vamos lá. Aqui no braço, então, eu tenho o húmero. E aqui eu tenho mais 2 ossos, tá? Aqui no nosso antebraço aqui eu tenho mais 2 ossos. E aí eu sempre faço uma pergunta para os meninos o seguinte: um desses ossos, ele faz a comunicação mesmo, João, é o rádio. O rádio, ele sempre faz uma comunicação com a nossa mão ou com o nosso corpo. E aí, para vocês terem certeza de qual é o rádio e qual é a una, eu vou pedir para que vocês pegam aí no pulso de vocês. Assim, ó, mão virada, palma da mão virada para cima. Daí vocês vão segurar assim, ó, certo? Ó, segura assim. E agora, a posição anatômica do nosso corpo são os polegares virados para fora. Então, vou ficar em pé para vocês verem, ó. Essa é a posição anatômica, tá? Dedão virado para fora. Se eu, por acaso, girar a minha mão com o dedo para dentro, faz aí. E segura o pulso ao mesmo tempo. Vocês vão perceber que tem um osso que se mexe aí dentro. Olha no esqueleto o que ele faz. Posição, tá dando para ver o esqueleto? Acho que dá, né? Posição anatômica do esqueleto. Polegar virado para trás. Presta atenção para fora. Presta atenção quando ele vira a mão para dentro, ó. Percebeu que um osso gira por cima do outro? Olha, que bacana. Então, eu tenho posição anatômica, vou virar polegar para dentro, posição, o meu osso, ele gira um por cima do outro. O que acontece é que os nossos ossos, eles ficam cruzados, assim como tá no dele, tá? Então, eu vou cruzar um osso sobre o outro para dar movimento no meu punho, para dar movimento no meu braço. Quando eu faço isso, eu sempre vou lembrar que o osso que movimenta e que passa por cima do outro
É o osso do rádio. Então, o rádio, ele sempre vai posicionar do lado de fora quando o meu polegar estiver em posição anatômica. Quando eu faço o movimento de rotação, ele vai cruzar um osso por cima do outro, e aí o rádio é esse, então, que faz o movimento que fica cruzado. O outro, então, vai ser a ulna. Entendido até aqui? Estamos quase finalizando, tá, pessoal? E aqui, depois, já estudando a parte toda superior do corpo, né, braços e todas as outras regiões, a gente vai começar a falar do quadril. O osso do quadril, gente, que é o ilho, que é esse ossinho aqui, ó, em cima do quadril. Se vocês, independente da estrutura muscular que vocês tenham, vocês conseguem pegar. Se vocês colocarem a mão aqui, ó, e apertar bastante, vocês vão conseguir sentir esse ossinho. Quando as meninas ou o menino é um pouco mais magro, ele tem menos músculo ou menos gordura, ele vai conseguir visualizar isso aqui quando ele coloca uma calça jeans, por exemplo, tá? Tu coloca uma calça jeans mais baixa um pouco, vai visualizar esse ossinho aqui, é o ossinho do ilho, tá bom? Aqui embaixo, nas pernas, eu tenho o fêmur, que a gente fala aí que é o osso maior do corpo, tá? Então, aqui eu tenho o fêmur, que é o osso da coxa de vocês. É um dos ossos mais resistentes, porém, ele pode sim quebrar, ser massacrado. Vamos pensar num acidente de carro. Nossa, gente, que triste, só pensando em acidente. Mas esse sujeito não vai morrer, tá bom? Ó, um acidente de carro. Desculpa. Tô dirigindo, tá? Aí, de repente, acontece uma freada, ou eu bato na traseira de algum carro, ou num poste, sei lá. Imaginem como vocês quiserem. E aí eu bato e o meu fêmur é pressionado contra o banco, pressionado contra o meu quadril. Pode acontecer desse osso se quebrar no meio. Pode acontecer desse osso ele desencaixar do meu quadril e haver um deslocamento de quadril. Pode acontecer desse osso simplesmente ser esmagado e aí ele, desse tamanho aqui, ele vai esmagando e ficando pequeno. Mas isso acontece em todos os acidentes? Não. Um acidente mais grave, por exemplo. Porém, se você é uma pessoa que come pouca proteína do leite, por exemplo, que é a proteína principal que fortalece os nossos ossos, se você come pouca proteína e fica com os ossos desgastados, pode acontecer disso ser mais fácil com você, tá? Se você tem um osso totalmente firme, totalmente saudável, poucas chances. Mas se você faz uma boa alimentação com a proteína do leite, com verduras, com legumes, você sempre vai ter o osso mais forte. E aí a probabilidade disso acontecer é menor, tá bom? Aqui no joelho, esse ossinho bem pequenininho, e aí eu vou fazer um desafio para vocês aí. Pega 2 ou 3 dedos de vocês, vai lá no joelho e aperta. Vocês vão conseguir pegar um ossinho pequenininho, meio redondinho, entre a canela, né? Entre a canela e a coxa. Vocês vão segurar aqui, ó. Dá para ver bem... Peraí. Dá para ver bem se o osso fino da canela? Dá. A gente vai chegar nele e aí eu vou colocar para vocês, vocês vão perceber. Tem 2 ossos lá. Eu vou explicar para vocês qual deles que dá para ver. Eu consigo ver e pegar o meu osso, porque a camada de músculo que vem por cima é muito fina. Muito fina. Então, se vocês pegarem na canela, vocês vão conseguir, tá, Letícia? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas se vocês pegarem o osso do joelho aí, chama patela. Essa patela, gente, é muito fácil dela virar, dela deslocar. E aí, quando ela desloca, ela faz o seguinte. Esse ossinho aqui, ele simplesmente sai daqui e anda para uma das laterais. Tem gente que acontece isso com muita facilidade. Porque os nervos dele, pro osso, vamos ver o negócio. Dá para ver a patela aí, pessoal? Acho que dá, né? Ok. Quando essa patela aqui, ela sai para o lado, para a esquerda ou para a direita, é porque existe uma frouxidão entre os tendões que ligam o joelho aqui no outro osso, tá? Que ligam um osso no outro. Então, se haver uma frouxidão aqui, se o músculo, se o meu tendão não for forte aqui, pode ser que ela desloque,
tá bom? Então, ela desloca para a direita e para a esquerda. E aí, Letícia, quando você desloca, você consegue voltar ela sozinha ou você precisa ir ao médico? Vou esperar ela responder para me explicar para vocês o porquê da... Volta sozinha. Eu volto sozinha de vez em quando, mas quando é mais grave, tenho que ir ao médico. Isso. Pessoal, tem gente que é tão acostumado da patela sair do lugar que ele mesmo vem aqui, dói muito, tá? Ele mesmo vem aqui, pega a patela, encaixa e volta pro lugar, que é o que a Letícia falou, que às vezes volta sozinha. Mas em alguns casos, a patela ela sai e quando ela vai voltar, ela volta pressionando o tendão que liga um e ao outro. Quando ela volta por cima, rapaz, não dá para colocar o pé no chão. Aí a gente precisa ir ao médico e o médico fazer esse deslocamento não, né? Recolocar isso no lugar correto, certo? Gente, olha o Falcão. Falcão é o nosso mascote aqui do Descontraidamente. Então, passando para a canela, para a gente finalizar a nossa aula. Sim, dói muito, Letícia. E é sempre um problema. Gente, outra coisa, quem tem essa frouxidão na patela, e se alguém de vocês sente dor no joelho, quando for fazer musculação, avisa o professor de vocês. Olha, eu sinto dor no joelho, a minha patela ela sai do lugar. Quando ela sai do lugar, eu volto sozinha, ou eu não volto sozinha, preciso ir ao médico. Por quê? O profissional de educação física vai fazer um fortalecimento especial para essa região aqui. Eu não sei quem está acostumado em academia, normalmente como é que chama? O profissional de educação física, ele pede para vocês fazerem uma tal de cadeirinha, que é encostar as costas na parede, manter a postura e ficar em ângulo de 90 graus. Quando vocês fazem essa cadeirinha, você está fortalecendo a região do joelho, tá? Fazendo com que o seu nervo, com os tendões, com que os músculos, eles ficam ali numa posição contraída, fortalecendo. Então, por isso que é importante vocês fazerem. Principalmente os meninos que jogam bola. Então, os meninos que jogam futebol, por exemplo, tomar bastante cuidado, fortalecer essa região aqui, principalmente agora na pandemia, tá? Que a gente tá muito parado, a gente não tá fazendo muita coisa. Tem gente que continua com a vida normal, tem gente que parou de jogar bola, por exemplo, tá? Então, isso aqui vai enfraquecendo. Quando voltar para jogar bola, voltar para o campo, principalmente na grama molhada, tomar bastante cuidado, fazer fortalecimento do joelho. Joelho depois que quebra, depois que rompe ligamento, que tem que fazer cirurgia, esquece. Nunca mais vai ser o mesmo, ok? Aqui, pessoal, e aí que a Letícia perguntou, por que eu consigo ver esse osso da minha canela aqui, ó? Porque a camada muscular é muito pequena, tá? Ela é muito fina. Então, vocês conseguem sentir aqui, quando vocês colocam a mão. E esse osso aqui é a fíbula, tá? Aqui do lado, a gente tem a tíbia. Quando eu penso falei errado, desculpa. Do lado de cá eu tenho a fíbula, que é o osso mais fino, tá? Então façam aí o trocadilho, tá? Se é mais fino, é a fíbula, que é o ossinho que tá do lado de cá. E a tíbia, que é esse que eu coloco a mão na canela e eu consigo sentir ele, independente da camada de muscular que eu tenho, se eu forçar um pouquinho, eu vou conseguir sentir. Então, aqui eu tenho a tíbia, que é a tia da fíbula, certo? Deu para entender mais ou menos o conceito da estrutura óssea que a gente tem no corpo? Coloquem para mim no chat. E aí eu tenho aqui nas mãos, né, esses ossos maiores aqui são os carpos. Depois nos ossos dos dedos eu tenho os metacarpos. E aqui na pontinha eu tenho as falanges. Então pode ser que você sofra um acidente com faca e corta a ponta do dedo. Você corta a falange, tá certo? E aí o resto continua. Nos pés a mesma coisa. Então, os ossos maiores aqui são os carpos, aqui no meio dos dedos os metacarpos, e aqui na pontinha, que normalmente a gente consegue quebrar esse dedinho toda vez que a gente bate numa porta, numa quina, a gente sempre machuca aqui a falange, tá bom? E aqui embaixo eu tenho o calcânio. O calcânio é esse osso maior aqui. Olha que bacana, tá vendo que tem um buraco aqui? Quando você pegar uma foto aí, mostrando os nervos, os ligamentos, todos os nossos conjunto de músculo, vocês vão perceber que aqui realmente tem um buraco entre o osso, aqui tá o osso maior aqui, né, do tornozelo, do pé, e aqui, ó, existe uma vasta ligação, muitos nervos, muitos músculos que vão preencher
toda essa parte do meu pé aqui. Então, é por isso que a gente não sente esse buraco quando a gente põe a mão. Porque aqui tá cheio de carninha, tá bom? Não é igualzinho o pé da galinha que a gente cozinha e só tem osso. O nosso tem um pouquinho de carne. Então, se alguém interessar... Ai, gente, brincadeira, credo. Essa parte eu tô brincando, tá? Pessoal, então, ó, essa foi a nossa aula, credo. Então, essa foi a nossa aula de ossos hoje, tá certo? É o seguinte, então essa foi a nossa aula de ossos, de forma geral. Na semana que vem, vou trazer para vocês e falar um trabalho específico sobre coluna vertebral. E a gente vai entender o que é uma cifose, o que é um desvio em S, um desvio em C. Sabe esses problemas que deixam a gente meio tortinho? Às vezes a gente faz um movimento, a gente sente dor na coluna. Então a gente vai entender isso na próxima semana. Vamos só estudar a coluna vertebral, tá certo? E todos os problemas que podem acarretar, sendo que alguns a gente nasce com eles, outros a gente desenvolve carregando principalmente com sobrepeso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em academias, para não carregar muito sobrepeso nessa idade que vocês estão de transição de adolescência para juventude e não machucar essa coluna vertebral. Então, a nossa próxima aula será sobre isso, ok? Eu desejo um bom dia, uma bela semana. Podem ficar à vontade para sair. Beijo para vocês.